De opinião no canto rubro-negro, Vitória 0, Vasco 1, Vitória que fez um bom primeiro tempo, teve volume e perdeu gol. No segundo tempo teve chance, perdeu e o Vasco na bola parada fez 1 a 0. Não vou me alongar muito não, pra mim isso é roteiro, jogo, planejamento, tudo de rebaixado. Pra mim hoje o Vitória sacramentou a queda e agora é só um milagre. Pra mim também só um milagre. O Vitória precisa fazer uma campanha de time que vai pra Libertadores nesse segundo turno. E a gente não vê a equipe mostrar força de reação pro restante do campeonato. Hoje foi a 25ª rodada. Vai pegar agora o Juventude, vai ter Atlético Goianiense, Atlético Goianiense, Juventude, nessa ordem, né? E depois as Pedreiras. Atlético e Inter fora. Atlético Mineiro e Internacional fora. Gente, não importa que os próximos 4 jogos, 3 são fora. 3 fora. Imagine. E aí, jogando dentro do Barradão, perdendo um caminhão de gols, a gente acha que fora a equipe que tem um desempenho péssimo, a pior defesa do campeonato, a equipe que mais perdeu no campeonato, vai ter um poder de reação, vai ressurgir das cinzas como a Fênix? Aí não, meu irmão. Aí você quer fazer com que eu acredite em Coelhinho da Páscoa. O time muito mal organizado. E não adianta trazer contratações caras agora, porque elas não vão surtir efeito, elas vão se adaptar à ruindade desse time. Sim. É um time muito abaixo daquilo que tinha que ser na volta à Série A. E 38 rodadas não é o suficiente para o Vitória reaprender a jogar a Série A. Pois é, diga, Paulo. Sobre o jogo, assim, foi um jogo de muito volume do Vitória. O Vitória foi organizado, só que hoje o que a gente fala há muito tempo é que a qualidade técnica matou de novo, né? A falta de qualidade técnica matou de novo. O Carlos Eduardo tinha feito um bom primeiro tempo, perdeu o gol na cara. Alejandro vinha de 2 gols em 2 jogos, teve 2 bolas para fazer e perdeu. Então, diga, Paulo. Bom, sobre o desempenho de hoje, vou ser racional para depois expor a minha opinião. A gente esperava e tinha uma expectativa de ser um desempenho semelhante ao que foi contra o Cruzeiro, porém mais eficiente. Ou seja, a Vitória foi eficiente com o Cruzeiro, fez o 2 a 0, mas com a expulsão não conseguiu controlar. A gente esperava um desempenho próximo ou igual, e esse desempenho veio. Porém, novamente, um desempenho bom do Vitória, principalmente no primeiro tempo, que oscilou demais no segundo tempo. Para mim, no segundo tempo teve uma queda do Vitória. Aí é pra... Continua que é gravado. Foi mal, galera, porque a live caiu, mas o vídeo é gravado. Continue. Enfim, então foi um segundo tempo do Vitória que oscilou mais do que no primeiro. No primeiro, o Vitória jogou muito bem. O Vasco teve uma finalização só no alvo. O Vitória chegava pela direita com a triangulação entre o Oswaldo, entre o Carlos Eduardo. O Raul Castro fez uma boa partida e o William Oliveira. Na esquerda, Machado não se conectava tanto. O Esteves também errava um pouco, mas o Oswaldo gerando muito volume. Então o Vitória chegava pelos dois lados. Fez o goleiro Léo Jardim ter 5 finalizações por baixo, ou melhor, 5 defesas por baixo no primeiro tempo. Vitória que tinha uma pressão boa na frente, chegava muito bem pelo lado direito, esquerdo, cruzamento, finalizando ali na entrada da área, principalmente com o Carlos Eduardo. Foi um ótimo primeiro tempo do Vitória, porém com a eficiência no pé. O Vitória que finalizou e tomou algumas decisões equivocadas. Vitória que acabou aí errando muita tomada de decisão em alguns cenários. Léo Jardim fez algumas boas intervenções. O Vitória fez um excelente primeiro tempo, porém não conseguiu fazer o que o Vitória mais precisa além do desempenho, ou melhor, acima do desempenho, bola na rede. Não adianta jogar bem, não adianta jogar muita bola. Me lembrou muito, infelizmente, o América Mineiro no ano passado. América Mineiro, muita gente fala que o América Mineiro caiu na lanterna, mas o América Mineiro teve jogos que comeu a bola. O América Mineiro chegou a ganhar do Bahia. O América Mineiro chegou a ganhar de 6 a 4 um jogo, né, na Série A. Enfim, então foi o América Mineiro bem, né, na reta final. Porém, o América Mineiro que vinha alguns jogos, jogava muito bem, perdia na última bola. Vinha jogando bem, tomava um empate. Construiu 2 a 0, tomava 2 a 2. Jogava muito bem, tomava gol no finalzinho. E esse foi o roteiro do Vitória. Por isso que a gente tem aqui a sensação de que é o roteiro de rebaixado. Segundo tempo, o Vasco volta melhor. 5 minutos, o Vasco já tem 3 finalizações, 2 divergentes e uma que Arcano fez uma excelente defesa no chute de Hugo Moura de fora da área. As mudanças equilibram um pouquinho, aí o Vitória volta a ter volume. O Oliveira perde um gol, Alejandro perde um gol. Pra coroar toda essa bagunça que é o Vitória na Série A, o jogador que vem pra decidir perde um gol debaixo da trave, que é o Gustavo Mosquito na finalização de esquerda, finalizando na trave. Então, isso é realmente um roteiro e um desempenho e um psicológico e uma eficiência e um treinador e tudo de rebaixado. Hoje, pra mim, se deve se levantar o debate sobre a permanência de Thiago Carpini. Acho que hoje possa ser que seja o momento ideal pra fazer uma troca, porque pra mim já tá muito difícil de subir. Vitória tem que fazer uma campanha de campeão. Então tem que ganhar 8 de 13. Então não ganhou 8 em 25 jogos, então não ganhou 8 ainda. Então hoje tem que ganhar, o que não ganhou é 25 em 13 jogos, o que já é algo bem irreal de se imaginar. Porém, hoje em específico, o que pesou mais foi o elenco mal montado.
Vitória produziu pra ganhar do Vasco no primeiro tempo? Produziu. Produziu pra ganhar do Vasco no segundo tempo? Produziu. Porém, se esbarrou mais uma vez na limitação técnica e pelo conjunto, pode-se pensar também na demissão do Thiago Carpini, mas principal culpado disso tudo é seu Ítalo Rodrigues, é seu Maneca que tá agora e é o seu presidente Fábio Mota, que a gente falou, estamos aqui, não tem centroavante, não tem meia, o nosso ponta perdeu um gol debaixo da trave. Janderson, eu vou falar, não apareceu, eu repito. Todo o dinheiro que a gente gastou com advogado de Jordi, de Walterbol, não é um dinheiro tão mal gasto quanto foi de Janderson. Não é tão mal gasto como foi de Janderson. Que entra e não ajuda e não resolve absolutamente nada. Alejandro perde um gol na cara, eu vou repetir, não é culpa dele. A culpa é a gente ter que depender de Alejandro 80 minutos pra ele decidir o jogo. Que não era pra gente estar dependendo dele. E aí, o Vitória se afunda cada vez mais em si mesmo. A gente já falou de arbitragem, pode falar, mas não. Hoje não é como o Cruzeiro, que foi um erro de arbitragem que conduziu diretamente ao resultado. Não, hoje o Vitória perdeu por conta dele. Porque hoje é o jogo do que é o Vitória na Série A. E eu vou além, não é nem o que o Vitória na Série A, porque o Vitória nem joga a bola que joga hoje. O Vitória perdia jogando pior do que perdeu, mas joga como nunca, perde como sempre. A Vitória, pra mim, hoje, demonstrou basicamente um resumo do ano. E assim, a gente fala há muito tempo, não só a gente, vocês também falam, que essa última janela tinha que ser a salvação. E essa janela, efetivamente, talvez chegue um meia. Tem o Janderson, que eu prefiro me abster. Até em respeito à pessoa, para não passar do limite aqui entre a pessoa e o jogador, sendo muito sincero. Eu acho que o Vitória tem, sem nenhum tipo de exagero, o Vitória tem 24 horas para emprestar ele. Eu acho que isso não deveria ser nem pauta de debate. Mas a questão é, o problema é só Janderson? Não, talvez Janderson tenha sido o grande equívoco em termos financeiros, que na verdade, no final das contas, foi o grande equívoco, mas a gente teve muitos outros. Bruno Vini hoje nem no banco tava. Gastou 1 milhão nele. Leonaldo valeu 3,5. Eu gosto de Leonaldo, acho que precisa sim pro futuro, pode ajudar. Mas hoje não ajuda, não entrou no jogo que Felipe Machado estava morto. E Leonaldo não entrou. Demorou pra mexer, viu? A gente vai falar sobre isso também. O Daniel Júnior que nem aqui tá mais, a gente gastou 2,5 milhões. Que é pro futuro, beleza, mas não precisa pro futuro, eu preciso pra agora. E a gente fala... Sabe qual é o problema, gente? Desculpa, esse vídeo, essa live, ela é repetitiva, sabe por quê? Porque tem 3 meses que a gente fala a mesma coisa, ganhando ou perdendo. Ganhou, mas precisa contratar um 9. Ganhou, precisa de um ponta. Ganhou, precisa contratar um 9. Precisa contratar um ponta. Ganhou. Eu vou além, acho que é 6 meses. Ganhou, mas não tem uma sombra pra Arcanjo porque Muriel não dá. Ganhou. É repetitivo, velho. É repetitivo, porque a gente tem aí, no mínimo, desde o começo da Série A, a gente tinha a questão do time de Condé que tava desorganizado, mas a gente falava durante a Série A toda, pô, não tem ponta, pô, Arcanjo vai começar a Série A e acabar? Arcanjo precisa no mínimo de uma sombra, essa sombra não é Muriel, essa sombra não é Fintama, que nem no banco tá indo mais, agora é Yuri, que também não é essa sombra. 2 laterais não vieram, a ideia de Fábio Mota no início não, né, tem 3 por posição. Hoje o PK se machucou, não tem outro para Esteves. Que teve que terminar o 90 tá morto com a língua de fora, porque não tem outro. Então assim, gente, sendo sincero, é repetitivo. A gente não vai falar nenhuma novidade aqui, não. A gente não vai falar nada de novo. O que a gente tá falando aqui, vocês ouviram a gente falando... Aí caiu a internet de novo, mas enfim. Aí. O que vocês estão ouvindo aqui a gente falando? A gente falou no primeiro turno contra o São Paulo, que foi um erro idiota de Wagner. A gente falou contra o Vasco lá em São Januário, que o Vitória tomou 2 e não mereceu nem empatar o jogo. A gente tá falando as mesmas coisas desde o começo. Então esse vídeo aqui não tem nenhuma novidade pra você que tá assistindo. E é o que mais irrita, é o que mais indigna, porque não mudou. E não vai mudar. A mesma coisa, a mesma equipe limitada. Tem volantes novos, beleza? Tem o Carlos Eduardo que entrou, foi bem, perdeu o gol. Ou seja, eu preferia que ele fosse mal e fizesse o gol. Teve o Mosquito que teve a bola pra pelo menos empatar, botar a bola na trave. Nem acho que ele entrou mal, porque ele deu um passe pra Alejandro e Alejandro perdeu o gol. Só que Alejandro também deu um passe pra Carlos Eduardo, Carlos Eduardo perdeu. Então no final tá todo mundo no mesmo bolo. No final tá todo mundo igual. Ah, mas fulano deu passe pra Ciclano perder. Sim, perdeu também. Ah, mas ele foi melhor no jogo do que antes. Sim, mas não fez o gol. O William Oliveira jogou muita bola, perdeu 2 gols, cara. Perdeu 2 gols. Então, assim, no final das contas, não tem nenhuma novidade aqui. Não tem nada de novo aqui. Não tem... Vocês acham que a gente tá aqui pra falar algo de diferente? Desculpa, mas não tem, Victor. Mas pode falar. Não tem. O Vitória chegou nesse ano, né, na Série A, depois de 5 anos. E o que se esperava é que se contratasse peças que fossem um nível acima daquilo que a gente já tinha. O nome disso é qualificação de elenco. Isso não ocorreu. Contrataram-se peças iguais ou piores do que a gente já tinha. Por que iguais ou piores? Porque boa parte não conseguiu ser titular. E boa parte dessa que veio já foi emprestada, já foi repassada. Luiz Adriano rescindiu o contrato. Daniel Júnior foi repassado. Quem mais foi repassado? Jean Mota tem 10 minutos em 7 jogos. 10 minutos em 7 jogos, né? Jean Mota, uau, Jean Mota, chegou aí, Jean Jota, aí, não sei o que. Não consegue ser titular. E quando é acionado, ele não consegue entregar nada. Ele não conseguiu ser titular hoje nem um jogo que só tinha ele.
Nenhum jogo que só tinha ele. E tem um ponto O também. técnico faz uma formação com 3 volantes sem Mateuzinho, porque ele prefere colocar Mateuzinho de ponta, porque Giamota não dá. Ele não consegue jogar junto com o Mateuzinho. Giamota, ele joga 10 minutos em um jogo e ele tem que ir pro departamento médico por cansaço muscular. Rapaz, vocês têm noção do nível de contratação que o Vitória tá fazendo? Gente, é Série A. E puxando esse gancho, verdade. falando da Você diretoria... Desculpe, Fale. desculpa. Você tem um Fábio Soares que quando é tão chamado pelo torcedor, durante a semana inteira, bota Fábio, bota Fábio, bota Fábio. O presidente fala, Fábio é uma contratação maior que o nível de Marinho. O cara chega, entra em campo, acha que tá no sub-20, quer dar drible da vaca, não quer fazer o básico, quer ficar se amostrando. Depois daquilo, nunca mais entrou. E a gente se estressando aqui, Fábio, isso aqui é Série A, Fábio, não é sub-20 não. Então, tipo, Que tá veio longe da de ser base. ocupado. E tá longe de ser ocupado. Lá Tá dizendo numa o que, outra lá embaixo. o que é que está disponível pro Vitória. É isso pra disputar a Série A. É esse nível aí. E a gente tem escalação confirmada. E o que a gente fala? O que tem? É o que tem. Não fala, pô, essa é a melhor formação de Carpini. tem Não, um é ponto. o que tem. A gente levou mais de um turno falando é o que tem. É o que tem. Eu não quero ser engenheiro de obra pronta e eu não quero ofuscar as nossas conquistas dos últimos anos. Mas o Vitória, há 4 anos, se esbarra em algo que falta ao Vitória. Constância e equilíbrio. O Vitória não consegue ter um ano constante e equilibrado. Quer ver a prova vídeo disso? A gente cai em 2019 pra série C. Com o Fábio Mota já no Capim, saindo do Paulo Carneiro, não consegue salvar a Vitória. Caiu pra Série C. Foi da 2019 ou 2020? 2020, perdão. 2021, a gente tem um início de ano ridículo. Aí tem que salvar o segundo semestre. 2022, a gente tem um início de ano ridículo. Aí tem que salvar no final pra gente subir. 2024 agora, a gente tem... 2023, um ano ridículo. Que é salvo com o acesso. Aí esse ano a gente tem um início de ano muito bom e um final de ano ridículo. O Vitória não consegue, há vários e vários anos, talvez há uma década, ter um ano equilibrado. O Vitória não tem um ano constante. Eu vou falando aqui, Uma eu não década. tô ofuscando o tio da Série B, mas só veio porque foi o primeiro semestre tenebroso. Eu não tô ofuscando a série da C pra B, mas só veio porque foi o primeiro semestre tenebroso. E aqui, novamente, o Vitória investe agora. Faz o início de ano muito bom entre aspas, porque ficou fora da Copa do Nordeste, mas faz isso pelo menos de título e faz um semestre tenebroso. O Vitória, na Série A, é a prova que a Vitória, o ano inteiro, os últimos anos inteiros, um time que não é constante e equilibrado. Ou o Vitória joga muito mal no primeiro semestre e tenta se salvar no segundo, ou o Vitória vai bem no primeiro semestre e acaba com tudo no segundo. Porque não tem constância, não tem equilíbrio no trabalho. Sempre é um trabalho de recuperação. Sempre é um trabalho de recuperação. Esse ano, quando não foi de recuperação, foi de decadência. Pois é, a gente vai conseguir continuar seguindo aqui com o trabalho, e torcendo. Dia de jogo a gente pode até ter aquela esperança, só que infelizmente a gente já vinha falando sobre isso há muito tempo. Eu já cheguei a falar aqui publicamente algumas vezes que o provável era isso, e hoje só ficou mais provável ainda. Hoje só ficou mais provável ainda, assim, Léo, mas o campeonato não acabou, tá, mas alguém aqui espera algo diferente depois de hoje? E o principal, hoje não foi o ponto fora da curva. Não é um Vitória em 15º, brigando pra não cair sem cometer erros idiotas, que teve um dia que perdeu muito gol e entrou na zona. Não é esse o contexto. Não é o contexto de um Vitória que fez um ano ali, 14º, 15º, entrava na zona, aí saia da zona. Não, é o contexto de um Vitória que ou erra muito ou não resolve o jogo. Ou individualmente entrega o jogo, ou erra com erros individuais bestas. Eu digo, nenhum time da Série A tem sua dupla de zaga falhando por 3 jogos seguidos. Foi Wagner contra o Bahia, foi Neres contra o Cruzeiro e Wagner contra o São Paulo. Nenhum time da Série A tem uma dupla de zaga que falha 3 jogos seguidos. E quando a dupla de zaga não falha, o ataque não faz. Paulo falou muito bem, a gente esbarra nos nossos próprios problemas. Problemas esses que todo mundo estava vendo desde maio, desde junho. Vamos lá, talvez maio não, porque tinha ainda esperança com o Condé, mas desde junho, desde julho. Aí vem o negócio de não ter dinheiro. Beleza, não tem dinheiro, investiu mal. Juventude também não tem, não. Criciúma também não tem. Cristiano também não tem. E aí? Vamos ver a colocação dos dois? Juventude, 7º melhor mandante do campeonato. Criciúma, 10º melhor mandante. Vitória, 18º. E aí? É SAF? Não é SAF. Pois é, então não adianta fazer um jogo desse e não ser eficiente. O Vitória, pra mim, invicta, tá mais do que virtualmente. Eu digo mais, Paulo, invicta, pra encerrar esse corte aqui. Pra mim, o Vitória não está virtualmente, só está moralmente rebaixado.
Eu tenho certeza que ao chegar no vestiário agora, depois de um jogo desse, pode ter discurso de Carpini, pode ter discurso de Fábio, pode ter discurso de Maneca, pode ter discurso de Wagner, de Oswaldo, mas eu tenho certeza que a sensação no vestiário é essa. Pô, jogamos muito e não ganhamos no final das contas do mesmo jeito. Eu tenho certeza que no final das contas no vestiário vai juntar todo mundo e vai falar, não galera, vamos seguir, tem campeonato ainda, mas eu tenho certeza que no final das contas tá todo mundo pensando, fudeu. Com certeza. Pra ficar na Série A hoje é um milagre. É. Um milagre que eu nunca vi na história do Vitória. É um milagre do milagre. Sabe o Fluminense 2008? É aquilo ali. Você nem foi 2008, 2010. 2008. É aquilo ali. 2010. É um milagre. É isso aí. Vitória tem que fazer algo que nunca fez na sua história pra ficar na Série A. Porque hoje é desempenho de campeão. Ganhar 8 de 13. Aí vou dizer pro torcedor: ah, vocês estão jogando a toalha, coitado, irmão. Eu vou elogiar vocês dizendo que esse desempenho ganha do Flamengo. Esse desempenho e essa eficiência, melhor dizendo, ganha do Fortaleza, ganha do Botafogo, ganha do Grêmio, ganha do Galo, ganha do Internacional. Só que eu já falei 7 jogos, já acabou. Caiu. Então, precisa fazer um milagre. A janela fecha amanhã. Então, não sei de onde vai vir esse milagre, né? A janela fecha amanhã, né? Vem cá, só um adendo. Em 24 horas você quer anunciar Isso um conta time pra inteiro. treinador também, né? O bid. Boa pergunta. Porque Carpini teve que sair no bid, né? É, só se ele tiver algum treinador livre. Só vou falar sobre Carpini pra continuar o corte. Hoje, especificamente hoje, não é o maior responsável. 2009, galera, valeu. Fluminense. Estou de acordo, não é o maior responsável. Principalmente hoje não. Hoje o time dele jogou bola. Pelo conjunto, ele tem mais passado do que tem hoje. Perfeito, é isso que eu ia falar. Pelo conjunto, ele tem mais parcela do que tem hoje. Sabe por quê? Porque eu vou usar o argumento, Paulo, lá, mas falta qualidade, falta peça. Hoje ele mostrou que não. Hoje ele mostrou que muitas vezes quando o desempenho dele coletivo era baixo, é porque ele não estava conseguindo fazer o time jogar. Porque hoje Sim. com as mesmas peças ele fez o time jogar. E sem a melhor peça, obrigado. Sem a melhor peça ele fez jogar. Ele não é o maior culpado, o principal é Fábio Mota. Fábio, pra mim, eu acho que no começo ele não tinha que dar coletiva pedindo desculpa, mas chegou num ponto que ele vai ter que aparecer. Já era pra ter aparecido. E ainda tem Maneca e Ítalo que já não tá mais aqui, mas hoje, por hoje, a gente sabe que tem outros culpados na frente. Mas hoje Carpini mostrou Ele tem que que, aparecer. mas hoje, ó, eu consigo fazer o time jogar mais. Se eu consigo o time fazer jogar mais do que jogou nas outras vezes, então eu tenho culpa também. Diga, Paulo. Hoje, Carpini, ele teve uma confirmação do seu diálogo, que o elenco é limitado, que ele fala sempre, mas também teve uma confirmação de que o trabalho dele foi ineficiente em vários momentos. Quando o Vitória joga bem, não é somente, ai meu Deus do céu, ele é um bom treinador. Não, jogou bem, mas por que não jogou contra o Cuiabá? Por que não jogou contra o Bahia? Por que não jogou contra o São Paulo? É só, e aí? Se você consegue fazer isso em alguns momentos, você tem que ser cobrado porque não fez antes. Porque a gente tá falando de Cruzeiro e em desempenho, Cruzeiro e 30 Vasco minutos do só no Cruzeiro. segundo tempo, no segundo turno. Porque a gente tá falando que, jogou como nunca, perdeu como sempre quando o Cruzeiro vai, mas por que não tá falando isso no primeiro turno? Porque a gente não falou isso ainda lá atrás. Por que não aconteceu esse momento lá atrás? Precisou agora acontecer e ainda sem ser eficiente? Então, pra mim, ele tem muita parcela. Hoje, o elenco pesou demais. Pra mim, o time de Jael Carpini hoje criou pra ganhar o jogo nos dois Vai tempos. golear. Nos dois tempos. E se esbarrou. Porém, pelo conjunto da obra, ele tem muita parcela de culpa. E pra mim, ele fica balançado. Se não cair, ele tem que estar balançado. Se ele não cair hoje, ele tem que estar balançado. Porque a gente vai falar de peça individual, coisa e tal, mas foram vários jogos que o Vitória não jogou, que jogou aqui. E ele tem culpa nisso. Pois é, vamos encerrar o corte aqui. Você que tá no YouTube, valeu aí, obrigado por assistir.